Margarida foi forte e lutadora, enfrentou grandes latifundiários, obrigando a pagar justos salários, defendeu a classe trabalhadora, da classe burguesa traidora, que inventou uma ação mais que bandida, para desta mulher tirar a vida. Os patrões com bandidos se juntaram, entre todas as mulheres que tombaram, neste dia lembramos Margarida. Sua coragem reflete na lembrança, Margarida deixou a esperança. Suas garras cortaram a maldade, mostrando uma força da verdade. Os carrascos fizeram-se calar, mas quem nunca tirou o seu pensar? E quem vai existir em nossas mentes, a memória ficando existente. E se a flor já é seu próprio nome, é melhor morrer na luta do que morrer de fome. O jardim que ficou com sua ausência, o urbanismo que faz a persistência. Idolatro e percebo uma vitória, Margarida, a coragem, sua glória. São saudades que deixo da guerreira, uma mulher de triunfo e verdadeira. O escudo da balé é a palavra que Maria usou em sua fala, e que voa adiante um pouco mais. Margarida, eterna flor, descansa em paz. É isso aí, pessoal, programa Raiz da Cultura, tudo junto e misturado. Hoje uma programação diferenciada, fomos a campo, fomos aí a uma viagem no tempo e resgatamos a história de Margarida Maria Alves. Quem foi Margarida Maria Alves? Uma líder camponesa que trabalhou em prol dos agricultores e fez uma verdadeira revolução. Então vamos conhecer um pouco em detalhes para vocês Margarida Maria Alves, Raiz da Cultura, tudo junto e misturado. Bem, pessoal, programa Raiz da Cultura aqui, a gente visitando hoje aqui o Museu Margarida Maria Alves, resgatando essa história e enfatizar Margarida Maria Alves é muito importante para a história brasileira, principalmente para as pessoas de luta, as pessoas que vieram do campo. Hoje estamos com um amigo, Rômulo é à frente aqui no museu. Eu gostaria de saber, Rômulo, para você, quem foi Margarida Maria Alves como filho da Lagoa Grande? Como você vê Margarida Maria Alves? A princípio eu vejo Margarida da seguinte forma, uma guerreira, certo? Com muitos ícones que temos aí no mundo. Então, vejo que, infelizmente, através de sua morte, conseguiu lutar pelo povo, pelo trabalhador, porque ela mais enfatizava. E por conta disso, na época, como nós vimos em altos relatos por aí, a gente vê que ela sozinha, certo? Uma pessoa não instruída, no caso, na questão escolar, mas conseguiu brigar pelo fazendeiro na época, Agnaldo Veloso Borges, que era o homem que realmente mandava na Paraíba, certo? Ele tinha influência de mandar em toda a Paraíba. Então, o resultado disso, dela brigar pelo direito, não só dela, mas de todos os companheiros, dos trabalhadores que não tinham condições de fazer isso, infelizmente o resultado foi esse, certo? Ela queria que o povo tivesse todos os seus direitos, como nós hoje trabalhadores temos, né? Direito de férias, N coisas, certo? Lutar pela carteira assinada e tudo mais, mas infelizmente eram escravizados e acabou fazendo sua morte. Quando assinou o meu documento de ser aposentado, eu trabalho nas cadeiras. Na caldeira? Nas cadeiras, trabalho nas cadeiras. Aí machuquei essa mão aqui, não tá vendo? Olha aqui, isso aqui é duro, esse dedo aqui é duro. E foi a mão que machucou. Eu tinha o documento, mas naquele tempo, doutor Guinaldo não assinava documento de ninguém, né? Ela falava bem, falava bonito demais, hein? Dona Margarida falava bonito demais. Hein? Mas eu quero dizer a você
Betânia. Tá certo, homem de Deus, já sei qual é a casa. Tô aperreado que eu não tô vendo a cara da dona. Tá muito escuro, Mazinho. Você é mofine, homem. Não é problema, não. Na hora tu confirma o nome, antes de atirar. Na sua opinião, nós vivemos hoje num país governado por um partido dos trabalhadores, né? E principalmente por uma mulher, representante mulher. Na sua opinião, você vê Margarida Alves hoje bem lembrada por esses trabalhadores, por essa história, por esse Brasil, por essa mulher que representa as mulheres brasileiras? Acredito que sim. Embora precise ter mais uma ênfase, de tentar lutar, tentar divulgar e mostrar mais. Não que ela não seja conhecida dentro do Brasil, mas que tem um pouco esquecida. Certo? Quem foi ela? E para que muitos que acham que não têm direitos, que na verdade não em todos nós conhecemos todos os direitos que temos, se inspirasse nela para brigar e lutar mais para conseguir os seus direitos. O museu hoje ele é bem visitado, as pessoas procuram bem, a juventude procura, as escolas têm enfatizado a história de Margarida, em especial a cidade de Alagoa Grande? Não. Na verdade, assim, o museu ainda é um pouco procurado por conta da questão de mais conhecimento, de mais influência. Agora, porém, na semana, certo? Que temos um festival de arte e cultura chamado Caminho do Frio. Então, nessa semana, não só aqui como o museu, toda a parte histórica da cidade, o Museu de Jacques do Condeiro, o teatro, aí a visita se torna com mais frequência, entendeu? Quando há comemorações, como eventos, tipo o 7 de setembro, não deixa de ser feita alguma homenagem à Margarida, certo? Mesmo porque estamos vendo a possibilidade de melhorar isso aqui, não deixando de tirar a originalidade da casa, certo? Para que pessoas como vocês que chegam aqui fiquem mais à vontade, mais confortáveis e dessa forma conseguir para divulgar mais, trazer mais público visitante para a nossa casa. Na questão juventude, você vê a procura, as escolas sempre vêm, enfatiza essa luta, enfatiza a importância da luta de Margarida. Como eu falei anteriormente, né? Mas naquela época que é lembrada como caso de sua morte, certo? Como todo ano tem a questão como é, meu Deus, salvo engano, é a festa das Margaridas, né? Que é uma época simbólica, né? Simbólica, isso. Mas assim, no dia a dia, no geral, a gente vê a procura pouca. Qual convite você faria hoje, assim, como pessoa que vive aqui no museu, que praticamente está levando esse resgate, que está tendo a satisfação de passar para nós esse conhecimento que você tem, e a gente vê que você tem orgulho de ser da terra de Margarida de Maria Alves. Qual convite você faria para a juventude, para os professores de outras cidades que vão assistir esse documentário, para que procure aqui o museu? Que na verdade eles venham, procurem não só mais o Museu de Margarida, mas em si a cidade de Alagoa Grande, que realmente é muito rica em história. Certo? Temos os casarões, temos tudo. Então, aqui no Museu de Margarida, o que é importante, passar isso para a escola, porque mostrando, você tendo conhecimento daquele jovem, o quanto ela lutou para chegar onde chegou, e não chegou mais longe porque foi interrompida, infelizmente, numa fatalidade. Então, isso serve de exemplo para qualquer jovem que queira não só lutar pelos seus direitos, mas ter força para brigar, para ter um futuro em si melhor. Aquele jovem que, será que eu consigo? Será que eu posso ser isso? Porque na verdade acredito que você é o que você realmente procura ser, certo? Eu acredito que dando a influência, trazendo mais o jovem para visitar ele, tendo conhecimento de quem foi Margarida ou qualquer outra pessoa que brigou pelos direitos de não só por um, mas de todos, certo? Isso é muito importante, porque claro, não só é bom você brigar pelo seu próprio direito, mas se você puder abraçar uma causa junto com várias pessoas, consegue se chegar a um denominador comum. Pronto, isso aqui, olha, como vocês estão vendo, foram um dos pertences que Margarida usou como esse pilão que ela usava, né, para preparar a comida. A marmita que levava já saía de casa com o almoço pronto, que saía de madrugada, né? Que na verdade é que são chamadas boias frias. Por quê? Porque realmente isso na hora que você fosse almoçar de 1 da tarde já estava sem, né? Também que ela deu na época, inclusive aqui no Juazeiro, que ela era uma pessoa realmente católica, né? Ela com aqui, ó, o pessoal familiar dela, certo? Aqui, do marido. Esse quadro aqui é original da época dela? Da época dela, isso. E deve ter sido nessas viagens que ela deu para esses locais que tem, né, esses santuários, essas coisas, ela trouxe, como tem esse texto também que pertenceu a ela, certo? Pronto, já nessa parte aqui nós temos os instrumentos de trabalho que pertenceu a Margarida, que era usado na época. Isso aqui eram as fichas utilizadas na usina, que cada pessoa que ia trabalhar aqui, ia cortar, recebia umas fichas que era para receber seu pagamento, certo? Também são originais da época. Isso aqui na época
que ainda hoje ainda se usa, né? Tem gente que ainda usa isso aqui, que é para usar no lombo dos animais, né? Das mulas. Era para trazer a cana até a usina. Eles iam, uns cortavam, outros colocavam em cima das mulas e eles iam para a usina para moer, para fazer a cana de açúcar. Também foi da época, foi de Bertrand Centraio, Margarida. Os jornais também, né, da época? É, os jornais da época. Esses jornais não só, se vocês perceberam, tem os jornais da época, cada um relata um fato, né? Conta a sua história relacionada a quem foi Margarida, de que forma ela morreu, quem foram alguns mandantes dos crimes. E nesses outros quadros aí fora, se vocês verem, tem cartas vindo de outros países, se confraternizando com a situação do que aconteceu com Margarida. Cartas vindo da França, da Itália, esse quadro aqui fora. Anteriormente, essas são mensagens, só da verdade, né? A Margarida vinha de outros países, certo? França, Itália, Holanda, e pertence, como o chapéu que Margarida usava, roupas, o relógio, cofres, bolsa, tudo isso aqui pertence a ela, que foi doado pelo viúvo, na época. Mas o marido dela é vivo ainda não? É, ainda é vivo. Ainda é vivo, só que assim, ele tá já velhinho, já tá com Alzheimer, né? Não lembra muito das coisas e tal. E ela foi assassinada aqui nessa porta. Essa, na verdade, foi a casa que realmente pertenceu a Margarida. Ela morou aqui, passou a vida dela aqui. E justamente foi nesse local que nós estamos que ela foi assassinada. Segundo fala o relato, ela estava debruçada na janela, como todos os trabalhadores vinham, se dirigiam até aqui para perguntar, saber quem era ela, para pedir ajuda justamente para ter seus direitos. Aí chegou aqui e ela estava aí debruçada na janela, comendo milho, e o rapaz chegou vestido, certo, de trabalhador, um chapéu de palha na cabeça, um saco nas costas e perguntou: é a senhora que é Margarida Maria Alves? Ela disse sim. Aí o ato que ela falou essa palavra sim, ele do jeito que estava com a arma, e na época uma espingarda calibre 12, certo? De um alto poder de fogo, que justamente já vieram para executá-la, né? Aí ela tirou mesmo por dentro do saco, ele não tirou nem do saco para não dar assim, tempo dela correr, tentar se defender. E caiu aqui, realmente destruiu praticamente quase toda a face dela. E na hora, até hoje, infelizmente, ficou impune. O café tá servido. Cadê o José? Tô aqui, minha mãe. Já na rua, meu filho. Vambora, sente pra tomar seu leite. Já tá indo pro sindicato, Margarida? Não, hoje eu tô indo pra usina. Vou conversar com os trabalhadores lá do canavial. Toma cuidado, minha filha. Mamãe, eu não sou mais criança. Eu sei me cuidar. Ela tem razão, Margarida. Os homens estão de olho em você. Eles estão mandando essas cartas meio de ameaça. Fazer o quê? Mas a gente tá ganhando deles em tudo que é processo. Isso é bom, mas também é perigoso. Mas se Deus quiser, não vão fazer nada, não. Margarida sabia dos riscos que corria, mas achava que a batalha dela não podia parar. Não muito longe de Alagoa Grande, os pistoleiros só aguardavam uma ordem para executar a mulher. Trabalhou muito pelo povo do sindicato, né? Trabalhadores rurais de Alagoa Grande. E morreu pelo povo, né? Esse homem, ele matava por encomenda, ele mesmo disse, ele declarou mais de uma vez, ele era um matador profissional. Então, ele matava a pedido dos usineiros, a pedido dos fornecedores de cana, ele matava a pedido de políticos aqui do estado. O Betânio, ele chefiava o grupo, ele era o chefe desse esquadrão e ele tinha a cobertura, ele trabalhava, ele geralmente estava a serviço da usina Tanques, ou seja, do senhor Aguinaldo Veloso Borges e do senhor Zito Buarque. 12 de agosto de 83. Era uma tarde tranquila. Depois de uma semana de intensas negociações com os canavieiros, Dona Margarida descansava em casa. Ela estava tranquila, deixava o tempo passar, sem desconfiar de que o fim estava próximo. Se a gente for
estender muito sobre a situação do trabalhador rural, eu acredito não, muita gente não gosta mesmo, entendeu? Agora, eu só deixo de dizer quando eu morrer, porque só Deus, quando Deus mandar minha morte, porque a gente não pode, é um negócio que a gente tem lá dentro, a coisa está dizendo, a gente tem que dizer mesmo, entendeu? É a situação do trabalhador rural. Eu era uma camponesa, que ainda hoje estou, apenas que saí do meio rural para vir para aqui para o sindicato. Quer dizer, sempre eu vi assim a situação do trabalhador rural, muito precária, muito difícil, que ainda hoje está, ou talvez muito pior, entendeu? E eu fui chamada para ser a tesoureira deste órgão, em 73, houve uma eleição, então eu disputei como presidente, e o outro candidato perdeu com 251 votos. Depois, fui reeleita em 76 e agora em 79 fui reeleita. A vida que a gente passou foi essa. A situação aqui não é boa não. Não é boa porque o trabalhador rural, além de não ganhar salário, também não tem terra, porque a terra que sobra para o trabalhador rural é lá no morro, onde o boi tem preguiça de ir, entendeu? O sindicato bom é um sindicato que faz o quê? É aquele que defende os direitos dos trabalhadores, aquele que orienta o trabalhador, aquele que diz ao trabalhador o direito que ele tem, a legislação agrária, a legislação trabalhista, são esses sindicatos autênticos, entendeu? Que leva os programas de justiça, que não está assim amedrontado com ameaças. Porque pelo menos nós aqui em Lagoa Grande já temos recebido ameaças, então eu tenho recebido ameaças de para o gato em cima de mim. Quer dizer, tudo isso são coisas que pressionam a gente. Mas a gente vai levando, até quando Deus quiser e os trabalhadores, certo? Quando a gente vem buscar a história dessa guerreira, dessa camponesa, eu pergunto para o senhor, quem é Margarida Maria Alves, quem foi e como o senhor vê esse fato que ocorreu naquela época, como pesquisador histórico, como uma pessoa agora, como filho da cidade? Margarida Maria Alves, ela tem as várias nuances da personalidade política, digamos assim, porque ela não conseguia ser apenas de uma linha partidária. Então Margarida podia ter sofrido até também esse outro distrato de ter sido uma pessoa esquecida pela política local. Para finalizar, qual mensagem o senhor deixaria hoje sobre Margarida Maria Alves para as pessoas que ainda acreditam na luta verdadeira, que ainda acreditam no país realmente, como eu vejo o senhor sonha, também como eu tenho esse sonho, as pessoas que ainda têm essa essência boa, que ela não morra, qual mensagem o senhor deixaria? Eu deixaria que eu ia parafrasear o russo Tolstói, que ele disse: se queres conhecer a história do mundo, conta primeiro a história da tua aldeia. Então eu acho que a Lagoa Grande tem que ler a sua história geral de Lagoa Grande, e mergulhar nesse departamento, o que foi e o que fez Margarida Maria Alves. Ainda está pouco lida Margarida Maria Alves, ainda está pouco trabalhada. Acho que a partir daí é que a gente, conhecendo o nosso município, a gente vai bater mais palma para os nossos valores, né? Porque às vezes estamos de costa para ele, batendo palma para os outros. Realmente me emocionou aqui e complementou da forma que eu queria, porque o senhor disse tudo. Enquanto a gente deixa de valorizar o que é nosso para valorizar o que é lá de fora, a gente não se valoriza a si próprio. Exatamente. E aí esquece nossas raízes, nossa cultura. E a história é contada totalmente ao inverso. Exatamente. Pois é, pessoal, o programa Raiz da Cultura aqui, dando continuidade ao projeto Margarida Maria Alves para a Semana da Mulher. Agradecemos mais uma vez a esse grande amigo, esse guerreiro lutador que também defendeu o mundo do campo, ainda defende, a gente vê em suas palavras. Podemos agradecer o programa Raiz da Cultura, tudo junto e misturado. Justiça e em Maria concebida, que não vai ficar impune o sangue de Margarida. Da várzea e morreu com um tiro a queima-roupa da mesma carabina calibre 12. A sentença de morte dela foi a luta para as usinas assinarem as carteiras de trabalho dos empregados. Margarida mal sabia ler e escrever.
mas foi capaz de mandar uma carta ao então presidente da República. Ela denunciava a escravidão das usinas de cana da Paraíba. 16 anos depois, os assassinos de Margarida continuam soltos. Tanques, município de Alagoa Grande, a 100 quilômetros de João Pessoa. Essa usina de cana-de-açúcar, hoje silenciosa e abandonada, já foi uma das mais importantes da região. O dono, Aguinaldo Veloso Borges, e o genro dele, José Buarque de Gusmão, o Zito Buarque, eram acusados de ligações com o temido grupo da Várzea. Além da importância, a usina tinha a fama de tratar os empregados como escravos. As simulações que você vai ver foram feitas por atores. O senhor que é gerente dessa usina, me diga, por favor, por que a carteira de trabalho do seu Inocente não oferece nada? Dona Margarida, me desculpa, mas às vezes eu fico me perguntando por que a senhora se preocupa tanto com a vida de pessoas que nem conhece direito? É o que muita gente me pergunta, mas isso eu lhe respondo depois. Por que essa carteira aqui não está assinada? Dona Margarida, nós não precisamos esperar o doutor Aguinaldo. Eu tenho a resposta para a sua pergunta, mas ela não é a que a senhora está esperando. Seu Inocêncio não vai precisar mais da carteira de trabalho. Ele morreu do coração. Hoje cedo. Sozinho. Lá no meio do canavial. Essa mulher com essa mania de assinar carteira já tá me aperreando. Fique tranquilo, seu Aguinaldo, fique tranquilo. E nessa luta, Margarida não ofendia ninguém. Tanto é que tudo que a gente viu, tudo que a gente leu a respeito, não tem os discursos gravados, não tem ofensas morais a ninguém. Ela não verberava, ela verberava contra a impunidade, contra a injustiça que se praticava com os trabalhadores. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fico tranquilo não. O que adianta mandar na política, ter influência, se essa mulher não para de me ganhar na justiça? Me diga, o que esse bestalhão desse deputado, como ele vai me ajudar, hã? Margarida não estava lidando apenas com um fazendeiro que se recusava a assinar a carteira de trabalho dos empregados. Ela enfrentava um dos homens mais poderosos do estado da Paraíba. O senhor Aguinaldo Veloso Borges, dono da usina Tanques, ele na época ele tinha uma influência política muito grande e um poder econômico muito forte aqui na Paraíba. Ele elegia prefeitos, ele elegia vereadores, ele elegia deputados federais, ele colaborava fortemente para a eleição de governadores e, na época, inclusive, ele indicou o secretário de Segurança Pública do Estado. E quem é José Buarque de Gusmão, o Zito Buarque? É um empresário, genro do senhor Aguinaldo Veloso Borges, é um empresário que vive bem na Paraíba. Ele tem domicílio no município de Campina Grande, é muito poderoso, bastante para ter um excelente advogado criminalista, bastante inclusive para provocar o adiamento do julgamento dele, que ele já foi a julgamento, e vive tranquilamente com negócios comerciais e empresariais na Paraíba e ninguém, absolutamente ninguém toca nele, não acontece absolutamente nada. Como dois homens tão poderosos poderiam se sentir ameaçados por uma mulher simples e desarmada? Para entender a força e o trágico fim de Margarida Maria Alves, é preciso conversar com as pessoas que a conheceram de perto. Na sua visão, como irmã, pessoa que convivia, quem era Margarida Maria Alves para a senhora? Eu sei que ela era uma boa pessoa para todo mundo. Era mãe dos pobres. Muito religiosa.
muito boa. Era para o povo e para a família. O jeito que ela fazia para a família, fazia para os pobres. Até que seguiram ela até ela vida. Qual homenagem a senhora deixaria para ela nesse momento como irmã, como uma pessoa que a senhora conheceu, que era uma pessoa dedicada aos pobres, de ajudar as pessoas, de vir batalhando, em luta de melhorias para todos? Qual mensagem a senhora deixaria para ela, se ela estivesse aqui hoje, a senhora dizia a ela? Se eu pudesse, eu era mesmo lutadeira. As mulheres que estão por aí, hoje, nesse Brasil, e muitas vezes pensam na luta, mas também fica naquele temor de achar que nunca vai encontrar a vitória. Sua irmã foi uma mulher que, como eu falei no início, representou a história. Qual a mensagem a senhora deixaria? Nasceu muitas margaridas. Era ela só, mas depois da morte dela, nasceu muitas margaridas. Muitas. Os vagos momentos que eu lembro, ela foi uma ótima mãe para mim, uma boa esposa, uma boa filha e uma grande líder sindical. Porque ela só fazia trabalhar, lutando pelo bem comum. Pelo bem comum. Só lutar pelo bem comum. Margarida queria ver igualdade, a igualdade no campo, que fosse tratado bem, tivesse oportunidade de vida, de sobrevivência, o dono da terra e o trabalhador rural. E tinha muitas ações na justiça, cobrando os proprietários indenizações, e os proprietários não estavam acostumados, né, com esse tipo de liderança sindical que começava a cobrar, né, deles. Então, veio toda uma reação, né, em torno, né, de Margarida, para que essas carteiras não fossem assinadas, os trabalhadores não recebessem seus direitos. E é tão tal que quando a Margarida faleceu, ela tinha 72 ações na justiça, todas, né, ganhas. Porque o interesse dela só era de lutar por o fome, menino. Pois era. Aí o rico não queria. Eu lhe pergunto, para você, quem foi Margarida Mariano? Em primeiro lugar, explicar que Margarida foi muito importante em Lagoa Grande, até porque representava os trabalhadores rurais desde os anos 70 na Liga Camponesa. A Margarida foi muito importante, vamos dizer assim, na defesa dos trabalhadores rurais, onde hoje a Lagoa Grande tem seu nome e renome, né, um muito importante centro cultural. Temos o seu museu, que representa realmente a mulher alagoagrandense, a mulher do campo, e ela fez um grande trabalho para a Lagoa Grande, a nível de reconhecer o trabalhador, buscar condições junto à usina Tanques aqui, do Agnaldo dos Borges, na época, que era contra a carteira assinada, e ela foi justamente a pessoa que marcou esse trabalho sindical, exigindo dos trabalhadores, dos empresários, que esse trabalhador fosse reconhecido com a carteira de trabalho assinada, dando todos os seus direitos, para que eles tivessem os direitos garantidos, né, para a aposentadoria. Então, Margarida representou muito bem a Lagoa Grande, morreu cruelmente, brutalmente, foi atingida com um tiro de 12 na cabeça, tem um tiro à tarde, 5 horas da tarde, com todas as luzes apagadas, que já foi um crime premeditado, sabemos disso. E a líder sindical Margarida Maria Alves, que representou muito bem a Lagoa Grande dos Trabalhadores, ela teve seu fim, né, muito brutal mesmo, um fim triste, que abalou toda a história da Lagoa Grande e acima de tudo a Paraíba e o mundo internacional. Eu quero dizer a Margarida que ela sintonize a gente aqui, que a gente está sempre lembrando dela, entendeu? Vá sempre também dando pilar do mundo, do outro lado da vida, ela sempre inspire outras mulheres, entendeu? A lutar pelos seus direitos. Finalizando, como foi no dia? O senhor era novo naquela época, trabalhava, tinha conhecimento do engenho, como funcionava? Como foi assim o acontecimento no dia, o fato? Isso foi em 1983. Nesse tempo eu trabalhava na usina. Eu trabalhei, comecei a trabalhar no mês de março. Eu trabalhava na usina, na reforma da caldeira. Estava reformando a caldeira. Então eu trabalhava lá. E eu me lembro que quando foi no mês de agosto,
O acontecimento foi no mês de agosto, né, dia 12 de agosto de 1983. A gente largando do serviço, 5 horas, e eu fui para a Rua da Palha, lá na usina, né? Fui para lá, fui na casa dos colegas meus, começamos a conversar, teve uma turma que ficou bebendo lá, umas caninhas, aquela coisa toda. De repente, o som estava ligado. Tinha um som ligado lá, rolando lá umas músicas, de repente faltou energia. Com poucos minutos chegou a notícia, mataram Margarida. E foi aquele espanto, aquela coisa, e a gente ficamos com medo, né? E tudo bem, pegamos um carro, um caminhão e viemos para a cidade. Quando eu cheguei em casa, aqui em casa, cheguei na cidade, já o comentário, quando eu cheguei em casa, meu pai com medo, falou: meu filho, ninguém vai sair de casa hoje. É para ficar todo mundo em casa, porque mataram Margarida. O comentário na rua, era uma correria de gente, era carro para cima, carro para baixo, entendeu? O comentário que tinham dado um tiro nela, que o cérebro ficou pregado na parede, uma parte do cérebro ficou pegado na parede, no chão, por todo o canto. Entendeu? Lá tinha acontecido isso e na época eu tinha 18 anos, fiquei com muito medo. Falar de Margarida Maria Alves é falar da luta dos trabalhadores, é falar da luta no campo, né, da resistência, do direito à igualdade, né, da luta por dignidade, da luta na sua mais essência, significação da palavra. Então, Margarida Maria Alves, ela representa para os trabalhadores e para as trabalhadoras brasileiras, né, de que vale a pena lutar, e sem luta não há conquista, né, e sem luta você não tem vitórias. Margarida representa isso, e nós do Sindicato dos Urbanitários, do Movimento Luta de Classe, temos esse sentimento de gratidão pela companheira Margarida Maria Alves, que sua história e o seu legado permanece vivo, né, nos corações e nas mentes de várias e vários trabalhadores e trabalhadoras desse país. Resgatar a memória de Margarida Maria Alves é um papel importantíssimo que está sendo desempenhado pela Associação Raízes da Cultura. Eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, resgatar o papel que as mulheres representam na sociedade. Margarida Maria Alves é um exemplo para o país, é um exemplo para o mundo de mulher que se levantou e que lutou e que ousou fazer diferente. Então é esse o recado que tem que ser dado nesse momento, nesse mês de março, nesse dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, e durante não só o mês de março, mas durante todo o ano, para que a gente relembre o que a mulher tem que desempenhar na sociedade, ajudando os trabalhadores, não só os homens, mulheres, crianças, enfim, todos que precisam se levantar contra aqueles que nos oprimem. Então está de parabéns, Margarida Maria Alves foi de fato uma lutadora, e a gente precisa construir pessoas com o caráter dela, pessoas que tenham a coragem dela para continuar fazendo o mesmo que ela fez, que foi lutar pelo mais justo. Eu resumo Margarida Maria Alves em apenas uma palavra: emoção. Ela foi uma grande guerreira, lutou em favor dos trabalhadores rurais, ela marcou a história, ela foi e continuará sendo uma grande revolucionária. Para mim, ela foi um exemplo de uma grande mulher. Eu aprendi muito com o exemplo dela. Foi uma mulher batalhadora, uma mulher que lutou pelos seus direitos, o direito da mulher, e até que morreu por esse objetivo. Então ela deixou um grande exemplo para um bom entendedor. Uma mulher tem que ver o exemplo que Margarida Alves deixou. E eu recebi o exemplo dela, de lutar, de vencer, de sentir sempre mulher com autoestima, para cima mesmo, sem ter medo de nada. Margarida Maria Alves é um exemplo de vida, um exemplo de luta, que mostrou para a sociedade que é capaz de fazer mudança quando se realmente quer, e que pagou com a própria vida em função da luta sindical. Uma grande mulher que lutou pelo direito do seu povo, um verdadeiro símbolo de luta da mulher brasileira. Bem, falar da Margarida é muito orgulho, né? Porque ela foi e é até hoje um exemplo não só para as mulheres paraibanas, mas para as mulheres de todo o Brasil, inclusive do mundo. A Margarida hoje ela é lembrada nos fóruns nacionais quando se discute a questão da violência contra a mulher. E é por isso que hoje nós estamos aqui, né, para tocar, nós que fazemos parte do movimento de Mulheres ao Webinário, nós queremos acender a chama de cada mulher
Maria Alves foi uma sindicalista que deixou um grande legado para nós mulheres. Que através dela tem várias Margaridas se criaram aqui. Por quê? Margarida, ela foi uma mulher que ela viu o bem da comunidade e não só o bem dela. E nós aqui fazemos tudo para fazer o mesmo que ela fazia com todas as outras. Eu vejo hoje Maria Margarida Alves como símbolo da chuva, que ao cair, ao derramar o seu sangue, floresceram novas margaridas. E vejo ela também como uma revolucionária, que hoje muitas mulheres seguem os seus exemplos. Inclusive, eu sou o fruto de uma delas hoje. Como presidente do Núcleo de Mulheres, Margarida Maria Alves, para mim hoje é um orgulho estar falando um pouco dessa mulher que foi tão importante, né, na luta, na causa dos direitos trabalhistas, rurais, da mulher principalmente. Hoje muito espelhada por outras grandes mulheres. Para mim ela foi uma grande mártir, que hoje é representada por todas nós mulheres que estamos na luta do dia a dia, da família, né, que estamos na luta no trabalho. E hoje para mim é um grande orgulho, né? Hoje o núcleo leva o nome dessa mulher justamente por essa extrema importância, né, da representação de força, luta e vida. Porque eu acredito que Maria Margarida Maria Alves não está morta, porque ela deixou a vida da luta do nosso dia a dia. Não faz muito tempo, seu moço, nas terras da Paraíba, viveu uma mulher de fibra, Margarida se chamou. E um patrão com uma bala tentou calar sua fala, e o sonho dela espalhou. Já faz muito tempo, seu moço, que em riba deste chão e em toda a nossa nação o pobre é pra lá e pra cá. Lavrador faz, mas não come, e a miséria é sobrenome do povo deste lugar. E quando na carne da gente mordia a opressão, Margarida erguia a mão e o seu grito era o nosso clamor. E quando na carne da gente mordia a opressão, Margarida erguia a mão e o seu grito era o nosso clamor.